Fala galera, boa noite. Mais uma vitória do Mengão. Um jogo que tava horroroso no começo. Primeiro tempo o Flamengo não tava se encaixando, o jogo não tava bom. Aí após o Flamengo fazer o primeiro gol, ele logo faz o segundo, aí o time do Fortaleza se perde em campo, tem mais um jogador expulso e o Flamengo aproveita. Mas no primeiro jogo e até os 10 minutos mais ou menos do segundo tempo, o Flamengo não estava bem encaixado. E observando o jogo eu bem percebia, né? Os últimos jogos do Flamengo para esse. É interessante notar que, se vocês perceberem, por que até fazer o gol o Flamengo estava naquele, né? Vai, não vai, aquele jogo que não tava fluindo. Eu acho que não é só o problema do Renato gostar de colocar mais o meio campo aberto, botar os atacantes nas pontas, né? Como eu venho falando nos outros vídeos. Eu acho que a zaga também precisa, Rodrigo Caio, até mesmo o Felipe Luiz, que é mais experiente, eles precisam orientar ali para que a zaga chegue mais no meio campo. A zaga eu acho que está muito lá atrás, eles não estão compactando como faziam com o Jorge Jesus. A partir do momento que eles começaram a fazer isso até no jogo, no final do primeiro tempo, eles começaram a amassar mais o Fortaleza. Então acho que também, se o Renato não fala muito sobre isso, eu acho que cabe mais aos jogadores começarem a falar, né? Começarem a falar, pô, vamos adiantar mais as linhas da zaga, vamos chegar mais próximo ao meio campo para poder amassar mais o adversário, deixar o adversário mais no campo deles, entendeu? E aí eles vão ficar retraídos, não vão ficar tão soltos assim, não vai ficar tanto espaço entre a zaga e o meio campo. O Michael fez pô, jogaço como sempre, com raça, foi, fez dois golaços muito bonitos, entendeu? O Pedro também fez um gol bacana. E outro ponto interessante, né? O que eu já tinha comentado no vídeo anterior. Eu tenho até um conceito, né? Que são pontos de força. Inclusive até o Flamengo na final contra o River, eu reparei muito bem isso. O Flamengo só faz o primeiro gol e acaba virando depois desse que acontece esse ponto de força, né? É um conceito mais ou menos que eu desenvolvi, que eu acho bastante interessante. Inclusive a gente pode observar nesse jogo do Bragantino e contra esse jogo do Fortaleza. O jogo do Bragantino, o Flamengo, né, todo mundo comentou, pô, por que o Felipe Luiz não jogou? Ele colocou René, né, ficou no banco. Se ele estava no banco, ele poderia ter, de repente, ter começado depois, no segundo tempo, ter botado o René. Mas não, ele preferiu jogar o jogo todo com o René. Nem o Ramon ele colocou, né? Então, outro ponto interessante, nesse jogo, ele colocou o Felipe Luiz, o que eu chamo de um ponto de força. Basta colocar um jogador desse, que, né, na minha opinião são considerados pontos de força, em campo, no time, que o time automaticamente ele vai se ajustando durante o jogo, durante a partida, ele vai tendo mais inteligência tática, o time, porque ele sabe que ali tem um ponto de força. Ele sabe que ali a bola, quando vai chegar ali naquele jogador, o jogador não vai rifar, o jogador não vai perder a bola de bobeira. E é aí que eu chamo ponto de força. Por que ponto de força? Porque não faz o time cansar. O time não se desgasta à toa. E infelizmente, né, não quero falar mal de jogador, mas o René, ele não tá numa fase boa. Eu acho que o tempo dele no Flamengo, acho que já passou, entendeu? Contra o Bragantino a gente não teve esse ponto de força. Não sei porque que o Renato não colocou. Acho que até a torcida tem que questionar o treinador. Por que não colocou? A gente estava precisando da vitória lá e estava no banco. Então, galera, esse conceito de ponto de força é muito interessante. O Felipe Luiz ele é um ponto de força no Flamengo. Assim como, na minha opinião, de humilde opinião, acho que o Diego ainda é um ponto de força no Flamengo também. O Diego ali ele ainda serve como esse vetor de força pro nosso time, entendeu? Mas logo depois o Renato até foi bem, mexeu bem, colocou o Kennedy, embora o Kennedy também já a gente visivelmente pôde observar que ele está começando a melhorar, né? O Vitinho não jogou muito bem, não fez uma boa partida, mas também não comprometeu. E por mais engraçado que possa parecer, o Rodinei
jogando ali naquela posição ali, saindo um pouco da lateral, vindo um pouco pro meio, ele não fez feio não, nem errou nenhum passe. Engraçado, o Rodinei não errou um passe, né? Outro também que eu gostaria de destacar aqui foi o João Gomes, entrou muito bem e não acabou, e se vocês observarem, ele não errou um passe. O Thiago Maia estava até mal hoje no jogo. O João Gomes entrou muito bem. Eu acho que só isso, galera, que hoje eu pude observar, né? Que a zaga, eu acho que ela poderia, os zagueiros ali, o Rodrigo Caio, que é experiente também, conversar com o Léo Pereira ou qualquer outro jogador que esteja jogando ali ao lado, para eles se aproximarem mais do meio campo, assim, o Arão se adianta, e o Arão também não tem que se desdobrar ali para ficar correndo de um lado para o outro, porque fica muito espaço para o Arão correr. Se a zaga começar a compactar mais no meio campo, vai facilitar até a vida para o Arão. Outro destaque aí que eu quero fazer foi o André, né? O Andrés hoje também fez um partidaço, sem aparecer muito, mas o cara, ele se doou muito pro time, correu pra caramba o campo todo, fez um partidaço na minha opinião, sem aparecer, mas fez um partidaço. E é isso, né, galera? O futebol é muito subjetivo, né? Você vê que apenas a presença de um, né, um conceito assim que, porra, ele é muito intuitivo, né? Ponto de força. Com a presença de apenas um jogador ali, que é um desses pontos de força do Flamengo, que é o Felipe Luiz, o Flamengo conseguiu uma vitória. No começo estava complicado, mas depois acaba conseguindo a vitória. Não entendo porque quem não jogou contra o Bragantino, né? Não entendo. Mas foi uma grande vitória e vamos para a próxima, galera. Um grande abraço aí.